Existem jogos que viram meme e jogos que simplesmente aparecem e somem do nada, mas The Coffin of Andrew Lele definitivamente é um caso diferente. Pra quem acompanhou o boom na época que o jogo teve, sabe do que eu tô falando. Um jogo indie, curto e pixelado e que mesmo assim conseguiu causar um impacto emocional muito maior que vários AAAs de milhões de dólares. Eu gosto de falar que o que fez esse jogo explodir de verdade foi a coragem dos desenvolvedores, que foi algo que nunca foi visto na indústria da forma que foi aplicado nesse jogo. Pelo menos não de uma forma tão bem feita. Diferente da maioria dos jogos que simplesmente pegam um monte de temas pesados e jogam e foda-se, The Coffin of Andrew Lele você vê que teve um carinho a mais pra fazer aquilo. Tipo, eu consigo citar uma variedade enorme de jogos japoneses que simplesmente pegam um assunto muito pesado e politicamente incorreto e jogam. Eu não tô dizendo que esses jogos são ruins, não, eles são até que bem feitos alguns, mas você percebe que simplesmente a violência e os assuntos pesados estão lá porque simplesmente eles querem chocar a pessoa que tá jogando. O jogo apresenta diversos temas complicados, como a dependência tóxica entre os dois irmãos protagonistas do jogo, tem uma série de violências gráficas, humor negro e aquilo lá. Toda essa estranheza e tópicos complicados que o jogo abordou foi essencial pro crescimento dele. As pessoas literalmente foram loucura quando viram que tinha um jogo abordando sobre relações consanguíneas. E sim, tiveram muitas pessoas e portais de notícias que tentaram problematizar o fato dessas coisas terem sido abordadas. Mas, sinceramente, essa é uma das melhores partes desse jogo. E eu vou explicar o porquê. Seja sincero consigo mesmo, você provavelmente nunca teria ouvido falar ou jogaria esse jogo se não tivesse esses temas. Então, de certa forma os devs acertaram em cheio, ponto pra eles. Então, antes de eu abordar cada tópico, eu só queria pedir pra você se inscrever e comentar alguma coisa, porque o YouTube literalmente acabou com o meu alcance por algum motivo, e quando você faz uma dessas duas coisas, você me incentiva a continuar e a não enfiar o meu computador na bunda toda vez que eu posto um vídeo. Mas vamos parar de enrolar e vamos para o que interessa. Como esse jogo impactou a internet? Antes de entender como esse jogo viralizou absurdamente, é interessante entender como ele surgiu. Basicamente, o jogo surgiu de uma demo simples lançada originalmente no site itch.io, lá em meados de março de 2023. No início era apenas um projeto independente criado por um cara chamado Namely, que basicamente ninguém sabe muito bem sobre ele até hoje. Tudo que se sabe é que ele criou esse jogo no RPG Maker, sem gráficos blockbuster ou orçamento milionário, só uma ideia e uma coragem. A história não mudou muita coisa desde a demo, é literalmente a mesma coisa. É um jogo de terror sobre dois irmãos que faz uma situação grotesca de sobrevivência. E eles têm que sobreviver isolados de uma pandemia e blá 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 blá. Mas o que realmente lançou esse jogo ao estrelato não foi um trailer de campanha enorme, nem nada do tipo. Não. Foi algo muito maior. Depois que ele ganhou um mínimo de relevância, youtubers enormes começaram a fazer gameplay desse jogo. Até o momento em que ele basicamente virou o novo Five Nights at Freddy's por um tempo. É aquela coisa, a internet ama o que choca. E The Coffin of the Lay é o melhor exemplo disso. Mas tá, eu já falei demais, você sabe o verdadeiro motivo do porquê esse jogo viralizou. Incesto! Isso mesmo. Sim, o jogo tem muita violência e temas pesados, mas o que tornou ele realmente um grande viral foi o fato de ele ter tocado num tema que eu sinceramente nunca vi nenhuma mídia relevante ter tocado. Porque por motivos óbvios as produtoras não querem tocar nesse tema, nem desenvolvedores indies querem abordar esse tipo de coisa, porque vai saber o que as pessoas vão pensar, né? E spoiler, as pessoas amaram. O jogo apresenta uma relação profunda e disfuncional entre o Andrew e a Lele, mas mesmo com todos os problemas eles claramente se gostam. Agora vai de cada um, mas eu não vejo isso como romantização, eu vejo mais como uma, como é que eu posso dizer? Eu acho que isso foi mais uma forma gerada do desenvolvedor passar a ideia dele. Que a maioria das pessoas não entenderam e acabaram gostando e muitas odiando, mas eu sinceramente não vejo isso como romantização. O Andrew sempre tentando rejeitar a Lele e tentando fazer com que ela pare de fazer o que ela faz. E a Lele ela é retratada como uma pessoa insistente e chata pra caralho. Não é como se ele reagisse bem a esse tipo de coisa, ele claramente não se sente bem com esse tipo de brincadeira que ela faz. E também não é um problema fazer esse tipo de coisa, porque não sei se você percebeu, mas meio que ela é a vilã do jogo. O jogo ele tenta mostrar de forma extrema como duas pessoas realmente quebradas emocionalmente funcionam, que foram presas num ambiente sufocante, em um lar aparentemente tóxico, traumatizadas e com extrema dependência emocional um no outro. E a partir dessa mistura tóxica que surge o elemento incestuoso. A Lele é basicamente uma representação de uma pessoa com sérios problemas mentais não tratados, que enxerga o mundo da forma mais distorcida possível. Não é nenhum exagero falar que a Lele é provavelmente uma das personagens mais fascinantemente desconfortáveis da indústria dos jogos. Ela não é uma irmã doce, nem a coitadinha traumatizada, muito menos a vilã clássica. Ela é literalmente um caos ambulante, construído exatamente para deixar o jogador tenso. E às vezes meio puto, como eu, que odeio a Lele.
E o mais interessante é que nada nela é gratuito. Toda a toxicidade da Leyley tem um contexto de certa forma, tem uma causa, tem uma consequência. Vamos por parte. A toxicidade dela nasce de um trauma, na verdade. Ela não é má do nada. Ela cresceu em um ambiente difícil e foi muito marcada pelo trauma que aconteceu na infância. E pelo fato dela ter se tornado uma pessoa muito difícil de conviver devido a esses motivos, fica meio nítido que o Andrew foi a única companhia que ela teve ao longo da vida. Então isso fez com que ela criasse um comportamento extremamente possessivo com ele. Um outro grande motivo que torna a Leyley tão marcante é a personalidade dela, que é extremamente marcada por ser manipuladora. Ela literalmente manipula o coitado do Andrew o tempo inteiro. O tempo inteiro se vitimizando, exagerando nas emoções. Ela sempre tenta criar uma certa chantagem emocional na situação, alterna o tempo inteiro entre carinho e agressividade, o que faz com que o Andrew fique meio confuso em relação a isso. É o clássico comportamento de alguém que tem medo de perder a única coisa que dá estabilidade, mesmo que essa estabilidade seja completamente distorcida. Mas o principal motivo que faz as pessoas passarem pano, fora o fato dela ser muito gostosa, é a personalidade, entre aspas, doce dela quando ela quer, que força a narrativa de que ela não é só tóxica, ela é imprevisível também. Ela pode parecer delicada, quase infantil, na verdade, e carinhosa, e 5 segundos depois ela se transforma numa pessoa fria, agressiva e amarga, por algo ter saído minimamente dos planos dela. Essa dualidade cria uma certa sensação de alerta entre o jogador o tempo inteiro. Com ela, literalmente qualquer palavra pode se tornar um grande problema. A dependência emocional que ela tem no Andrew é algo que a gente só percebe no decorrer do jogo. Fica nítido que ela só se sente segura perto dele, ela age como se só pudesse confiar nele, só existisse ele naquele mundo. Eu sei que você ficou com vontade de ter uma dessa, mas cala a boca. A relação entre esses dois é tão distorcida que cria uma espécie de bolha entre o Andrew e a Leyley, com ele sendo tipo o porto seguro dela, mas ela é o contrário disso pra ele, porque ela é literalmente uma bomba instável pra caralho. E essa toxicidade dela funciona muito bem durante o jogo, porque ela não é má por ser má, é como eu disse, ela é má porque ela é quebrada, e isso traz uma certa identificação. Já o Andrew, ele é a vítima, ao mesmo tempo que ele é um cúmplice. A primeira impressão que a gente tem do Andrew é que ele é como se fosse um irmão passivo, que é simplesmente vítima da toxicidade da Leyley. Conforme a gente joga, a gente percebe que é um pouco mais complicado aquela coisa. O Andrew, ele literalmente só obedece, ele evita conflitos quando pode, ele deixa a Leyley controlar tudo e tenta manter a paz a qualquer custo. Só que isso meio que cria um certo problema, porque o silêncio dele alimenta esse ciclo tóxico. O Andrew nunca coloca limites na Leyley se você jogar. Nunca confronta, nunca tenta romper a dependência. O máximo que ele faz é ter uma leve briga aqui e outra aqui, mas nada que realmente crie um impacto nela. O Andrew, ele faz exatamente o oposto. Ele internaliza tudo dentro dele, como a ansiedade que é demonstrada no decorrer do jogo, a culpa, a frustração, o medo que ele possui e principalmente o sentimento de responsabilidade que ele tem pela irmã. O Andrew, ele cresceu achando que é o dever dele cuidar da Leyley, proteger a Leyley e manter ela viva principalmente, mesmo que isso destrua totalmente a saúde mental dele. Essa pressão cria um personagem emocionalmente exausto e apagado, mas que também precisa da irmã para ter um certo propósito, porque os dois são meio vazios emocionalmente. Tipo, ele não é exatamente bom, mas ele também não é exatamente mal. Ele é simplesmente um fudido. Ele tenta ser racional na maior parte das vezes, mas por causa da dependência que ele tem com a irmã, ele acaba cedendo na maior parte. Ele tenta proteger ela, mas acaba também acabando com os sentimentos dele nesse processo. E no final das contas, quando você junta tudo isso que a gente falou agora, dá pra entender perfeitamente porque The Coffin of Engine Leyley virou esse furacão bizarro que tomou a internet inteira. E é claro, o vídeo do Golart não é só porque ele é um jogo estranho, não é só porque ele choca, foi simplesmente porque todos os elementos, todos, se combinam de um jeito que quase nenhum jogo indie fez ou teve coragem de fazer. Quando você pega uma narrativa pesada, dois personagens quebrados, uma relação extremamente tóxica, temas proibidos que raramente aparecem em games, humor negro em contraste com trauma real, decisões morais que deixam o jogador desconfortável e, claro, o elemento... exatamente, que virou combustível perfeito para discussões, memes e indignações. Tudo isso ao mesmo tempo e PAM! Você tem um viral. As pessoas não conseguiam olhar para o jogo sem reagir emocionalmente. Para uns era chocante demais, para outros fascinantes e para a maioria era impossível de ignorar na hora. Eu fui um desses casos aí. Cada clipe, cada cena, cada diálogo entre o Andrew e a Leyley parecia nascer já pronto para viralizar de algum jeito. Os dois personagens são muito marcantes, são intensos e são cheios de camada, que quem mesmo que nunca jogou consegue reconhecer isso. Eles ficaram icônicos, porque no fundo representam algo que muita gente entende e se identifica, mas poucas pessoas gostam de admitir. O ser humano, quando é quebrado, é capaz de fazer quase todas as coisas, e esse jogo te força a olhar pra isso. Foi isso que trouxe milhões de discussões no Twitter sobre isso. Entra no meu servidor do Discord, que tá aí embaixo na descrição, e é basicamente isso. Se você não se inscrever, eu ia falar que a Leyley ia aparecer no seu quarto, mas eu acho que a maioria que é isso, então se você não se inscrever,
o velho morto vai te dar uma mamada hoje de manhã.